Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ju, sou professora de literatura e a gente está quase terminando já as escolas literárias. Então, hoje a gente vai falar sobre o modernismo, mais especificamente da geração de 20, porque o modernismo foi um movimento muito amplo, né? Nas artes, na poesia, né? Em todas as áreas, assim, de forma geral. Então, a gente precisa dividir ele um pouco para dar para estudar, assim, a maior parte. Então, vamos lá. Bom, então o contexto histórico do modernismo é o período entre guerras, né? A Segunda Guerra não, a Primeira Guerra tinha acabado de acabar e a Segunda ainda não tinha começado. Então tá nesse período, tá? Eu não escrevi entre guerras errado, é assim mesmo. Além disso, a industrialização do Brasil, né? E por quê? Isso tem tudo a ver com a Primeira Guerra. Porque com a crise na Europa, causada pela guerra, acaba que o Brasil começa a ter que produzir algumas coisas que antes só comprava, né? Então isso causa uma expansão da industrialização no Brasil, né? Além disso, é, a República do Café com Leite, né? Igual eu falei semana passada, São Paulo, Minas, essa questão do, como é que fala? Política dos governadores, um negócio assim, que um indicava o outro e tal. Além disso, chegada de vários imigrantes, principalmente italianos e japoneses, né? E a Semana da Arte Moderna, que vai ser o marco inicial do modernismo e acabou virando realmente um fato histórico, né? Ela acontece em 1922, né? Inclusive está quase fazendo 100 anos e virou um marco histórico muito forte, principalmente para esse movimento, né? Mas assim, para a história do Brasil de forma geral. Então vamos para as características. Críticas ao academicismo, né? Mesma coisa do pré-modernismo, experimentação e inovação, e renovação da linguagem. Então, tanto na pintura como nas artes, eles vão experimentar e vão tentar fazer coisas novas, né? E a poesia, então, ela vai ser muito diferente do que tinha sido até então, sabe? Vai mudar muito a forma de falar, a forma de colocar as coisas na poesia. Tudo pode ser motivo de poesia no modernismo. E por isso mesmo, né, que está aí embaixo a valorização do cotidiano. Representação das classes sociais, né? Vocês devem conhecer aquele quadro, se não me engano, é da Tarsila do Amaral, que tem várias pessoinhas, assim, vários trabalhadores, várias carinhas. Então, ela tá pintando pessoas comuns, né? Pessoas normais. Não necessariamente pessoas ricas e influentes. Poxa, o trabalhador também merece ser pintado, entendeu? O cotidiano também merece ser pintado. E tudo isso também merece virar poesia. Uma busca por uma arte verdadeiramente brasileira, nacionalismo crítico, ou seja, além fala muito do Brasil, quer buscar uma arte nossa que não seja cópia da Europa, mas não é mais aquele nacionalismo ufanista, né, igual do romantismo, é um nacionalismo um pouco mais consciente, tipo, olha só quantos problemas que a gente tem aqui. Olha a fome, olha a miséria, olha tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eles vão citando e vão usando seus textos para criticar isso. Uso de ironia, sarcasmo e recursos humorísticos. Então, tem até alguns autores vão lançar, tipo, poema piada, que é um poema que é engraçado, ou poema minuto, que é uma coisa para você ler rápido e que todo mundo pode entender, sabe? Sem precisar ser muito complexo, assim. É uma coisa feita pensando realmente nas pessoas mais, tipo, né, de todas as classes sociais. E uso de versos livres e brancos, né? São aqueles versos que não. Verso livre, que não é metrificado, e verso branco, que não é necessariamente rimado, né? E, gente, só um detalhe, porque aí eles produzem uma arte que no começo é muito chocante, né? Mas é porque, às vezes, quando a gente estuda o modernismo na escola, a gente fica pensando, tipo assim, né? Oswald de Andrade, Mário de Andrade, lançando as coisas, Tarsila, e
choca Belo Horizonte. Já viram aqueles clickbait que fica assim embaixo de alguns sites assim de notícia? Mulher perde 54 quilos e choca Belo Horizonte. Então a gente imagina isso, né? Tarsila do Amaral pinta um quadro e choca São Paulo. Só que algumas pessoas vão ficar chocadas, mas vamos lembrar que a burguesia não, tá? A gente, essa arte do povão, não sei o quê. Essa é a proposta. Acontece que quem vai financiar o modernismo? Eu descobri isso quinta-feira passada, tá? Quem vai financiar o modernismo? É a burguesia. Porque, gente, o modernismo está baseado nas vanguardas europeias. Primeiro, quem vai financiar a industrialização do Brasil? Quem tinha dinheiro? A burguesia rural. Então, né, de onde mais viria esse dinheiro? E a burguesia também já está acostumada com a Europa. Então, eles já conheciam as vanguardas europeias. Então, você pode dizer que muita gente ficou chocada sim, mas a burguesia não, tá? Porque, eu sei lá, a gente sempre acha que arte do povo e choque quer dizer que a burguesia ficou chocada. A burguesia não ficou chocada. Chocada fiquei eu quando descobri isso. Na verdade, faz sentido, né? É porque, sei lá, nunca tinha parado para pensar nisso e aí, semana passada eu tava estudando isso numa matéria da faculdade e descobri isso. Falei, gente, como assim? Mas faz todo sentido, né? Então é isso, gente. Essas são as características do modernismo. É, hoje a gente vai estudar a fase heróica, né, que vai de 22 na Semana da Arte Moderna até 1930. E o que que acontece em 1930? Revolução de 30. E aí isso vai mudar muitas coisas no Brasil, mas isso é papo para semana que vem. Né? E aí tem a Semana da Arte Moderna, que está focada em mostrar a ruptura com a arte tradicional, né? Então, nós, gente, a Semana da Arte Moderna deu o maior bafafá. Porque as pessoas iam, elas não entendiam e ficavam tipo, isso é arte? E aí lia um poema, as pessoas vaiavam porque não gostaram, porque acharam estranho. Até nessa época que acontece o primeiro cancelamento da história, que é o Monteiro Lobato que tenta cancelar a Anitta Malfatti, porque ele lança. Oh, gente, antigamente mandar indireta não era fácil, não. O Monteiro Lobato publica no jornal um artigo que se chama Paranoia ou Mistificação, criticando as obras da Anitta Malfatti. E enfim, aí dá mó bafafá e tudo mais. Aí, há algumas outras coisas importantes, né? O Manifesto para o Brasil, que é escrito pelo Oswald de Andrade, né? Ele mostra essas propostas, né? Da nova arte, da arte brasileira e tudo mais. O movimento verde e amarelismo, ou escola da anta, e a ideia da antropofagia. A antropofagia, o que seria isso, né? Antropofagia, para quem não sabe, é canibalismo, né? Então, a ideia da antropofagia era pegar aquilo que é de arte na Europa, digerir isso para formar uma arte brasileira, em vez de apenas copiar, tá bom? Então, essa é a fase heróica, que é nos anos 20. Então vamos falar um pouquinho do Mário de Andrade. Gente, Mário e Oswald de Andrade não são irmãos. Apesar de eles brigarem muito o tempo todo, eles não são e terem o mesmo sobrenome, né? Porque sempre vem escrito assim, Mário e Oswald de Andrade. Aí parece que eles são irmãos até gêmeos, né? Mas não, eles não são parentes. É só uma coincidência mesmo. Então, o Mário de Andrade, ele foi um dos organizadores da Semana de 22. O primeiro livro, aliás, não sei se é o primeiro, mas um dos principais livros dele é o Pauliceia Desvairada. Pauliceia é por causa de São Paulo, né? Eles vão ser muito focados em São Paulo, porque é onde está acontecendo a maior industrialização, a maior modernização, né? E aí ele escreve um outro livro que se chama Macunaíma, né? Que é uma reunião de mitos e lendas e histórias folclóricas, né? Os personagens do Macunaíma, eles são personagens que não podem ser considerados realistas, porque eles não são como pessoas. A ideia dos personagens é representar, cada personagem vai representar um povo ou então um estereótipo ou uma ideia. Eles não são tipo assim, eles não têm
personalidade. Inclusive, o Macunaíma, que representa o povo brasileiro, não tem personalidade. Tanto que ele passa também por várias transformações, né? Primeiro, que ele, enfim, durante a história ele é negro, ele é branco, ele é indígena, ele é tudo, né? Para representar essa miscigenação do povo brasileiro. E não pode ser considerado um romance realista de forma nenhuma, porque acontece coisas tipo ele mergulhando numa poça e sai branco, aí ele morre duas vezes, eu acho, e volta. Então, assim, não é realista. A ideia do Mário de Andrade era mostrar, tipo assim, como é essa história, né? Claro que, né, de um jeito, mas ele tenta mostrar, então, como foi a questão da formação do povo brasileiro e mostrar, tipo, os estereótipos mesmo do povo brasileiro e de alguns outros povos também. Aí eu trouxe aqui um dos poemas do Mário, que se chama Moça Linda Bem Tratada. Reparem bem na linguagem desse poema. Moça linda bem tratada, 3 séculos de família. Burra como uma porta, um amor. Granfino do despudor, esporte, ignorância e sexo. Burro como uma porta, um coió. Mulher gordaça, filó, de ouro por todos os poros. Burra como uma porta, paciência. Plutocrata sem consciência, nada porta, terremoto, que a porta do pobre arromba, uma bomba. Então aqui a gente tem uma crítica, né? E também, olha isso, gente, um poema que usa a expressão burra como uma porta 3 vezes, né? Isso não é uma coisa que se escrevia no poema, isso é uma coisa que as pessoas falam, né? E aí o poema modernista vai trazer isso pra gente. Então vamos pro próximo. Vamos falar um pouquinho do Oswald de Andrade. Nos anos 20, gente, o Oswald de Andrade ele é a cara do modernismo. Ele é considerado assim muito mais inovador, muito mais uma pessoa que corre mais riscos do que o Mário de Andrade, sabe? Inclusive por isso que eles brigavam demais, porque um achava, não, eu que sou modernista, não, eu que sou, enfim, não, você copia da Europa, não, você. Então eles eram, né, eles tinham suas confusões, e enfim, então, o Oswald que vai escrever o Manifesto para o Brasil, né? E ele também vai fundar, junto com a Tarsila, na época eles eram casados, o movimento antropofágico. O livro dele, né? Que ele lança, assim, vários, né, gente? Mas destacando Memórias Sentimentais de João Miramar. E também esse outro que é um livro de poesia que se chama Poesia para o Brasil. Aí ele vai, tipo, primeiro ter um manifesto para o Brasil, onde ele explica o que ele quer com essa poesia. E ele lança também um livro com poesias que seguem aquilo que ele falou que ia fazer. Então vamos ver um pouquinho. Aí tem esse poema que é muito famoso, que se chama Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, o que quer dizer, né, esse poema? É simples de compreender, mas, para quem não sabe, na gramática tradicional você não pode começar uma frase com um pronome oblíquo, né, que é tipo esse me dá, não tá certo, seria dele. Acontece que ninguém fala assim. Então por isso que ele coloca aqui no final, deixa disso, camarada, me dá um cigarro, tipo, não vamos ficar enchendo o saco com gramática, né? Vamos mostrar o que as pessoas realmente falam. Outra coisa que os modernistas gostavam de fazer era pegar obras já prontas e fazer algumas modificações, às vezes satirizando e outras vezes só renovando mesmo. Então, esse aqui é do Oswald de Andrade também, é o Canto de Regresso à Pátria, né, que é uma cópia da canção do Exílio, né, mas ele fez algumas modificações. Então, vamos ler. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os pássaros daqui não cantam como os de lá.
Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Então, ele começa, né, no estilo da canção do exílio, falando das coisas boas, né, da natureza, mas no final ele termina falando o quê? Que o que que ele quer ver? O progresso de São Paulo. Então, né, isso é muito modernista, isso é a questão da industrialização. Gente, então, esse foi o modernismo anos 20. Semana que vem a gente vai falar da década de 30, tá? Que também foi muito interessante. Então é isso. Esse foi o modernismo e vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau!